Fala criativo, agora bem-vindo a essa aula, a gente vai terminar de tratar essa imagem, pra gente começar a criar nossa peça para realmente botar na prática, cara, tudo que a gente tá vendo aqui é um passo a passo criativo que eu tô resumindo de forma rápida também para você não ficar tanto tempo vendo essas aulas aqui de forma gratuita. Se você quiser aprender todo esse passo a passo criativo, com calma, acesso vitalício, ter acesso aos agentes, todo esse passo a passo, desde o pensamento até a construção, vem pro Create, vem pro Draft, o link vai estar fixado aqui na descrição dessa aula, fica à vontade também para você tirar qualquer dúvida comigo lá no nosso Instagram, tá? Então a primeira coisa que a gente consegue ver é o seguinte, nessa foto que a gente gera inicialmente, ó, a nossa embalagem não tá correta, certo? Às vezes você tá perguntando, Alex, mas você gerou, ficou legal, mas a embalagem não tá certa, porque a embalagem certa é essa aqui, né? Olha a embalagem do jeito que ficou. Então o que a gente vai fazer? Não tem problema, tá? A gente volta pro nosso shot A, a gente joga a nossa imagem que a gente gostou, que no caso foi essa, e eu jogo o produto correto, que no caso é esse. E aí eu falo pra ele, ó, preciso que a imagem mantenha tudo fiel à referência, apenas o produto seja extremamente fiel ambientado da forma realista do anexo 2. Ou seja, eu quero que esse produto esteja segurando na mão da Anitta. Eu posso fazer isso no Photoshop manualmente? Posso. Vale a pena eu fazer? Não, porque se eu tenho IA, tenho processo criativo, tem todo esse workflow que eu tô mostrando para vocês aqui de forma gratuita, para que eu vou perder tempo fazendo uma coisa que eu consigo fazer hoje em dia por meio de IA, ok? Então, basicamente, depois que ele vai te fazer os questionamentos, você vai responder, você vai pegar esse prompt. Como esse prompt gerado é o mesmo esquema, você volta no Gemini ou na plataforma que você estiver gerando, coloca a sua imagem, coloca a sua foto de produto e coloca, tá aqui, cara, perfeito. Então, agora sim, ó, o nosso produto tá corretamente ambientado, o resto se manteve intacto, mexeu uma coisinha ou outra ali, ó, mas o nosso produto está correto e basicamente agora o nosso produto está ambientado aqui de forma realista e correta. A única coisa que você consegue ver que alguns ajustes a gente pode começar a fazer é o seguinte, eu particularmente, deixa eu fazer assim para vocês entenderem o que eu estou falando, já começar agora a manipular a nossa ideia, beleza? Então eu particularmente, ó, eu gosto mais desse cabelo aqui do que esse outro cabelo dessa imagem, tá vendo? Dessa outra imagem aqui. Eu gosto mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente revelar somente essa parte aqui da Beats. Porque o resto, ó, eu gostei mais da outra imagem. Então, eu simplesmente vou pegar a nossa camada de cima, vou pegar aqui ó, a nossa laço tool, ó. Essa meta de correção mesmo, vou selecionar aqui onde eu quero dela e simplesmente vou dar um clips. Ou seja, basicamente a gente só alterou aqui, ó, e alteramos alguns outros detalhes aqui, tá vendo? Então, isso a gente vai ajustar agora. Basicamente, então, volta aqui com o brush. Agora, se a nossa máscara tá preta, o nosso brush tem que estar branco e vice-versa. Diminuímos um pouco do nosso fluxo, da nossa opacidade, ó, e simplesmente a gente vai apagar onde a gente não quer revelar. Ó. Se a gente quiser, por exemplo, não quero revelar a garrafa de baixo, ó, simplesmente vou fazer isso. Mas não é isso que a gente quer. Então, o que a gente quer aqui é simplesmente deixar apenas a parte dessa embalagem revelada. Vou dar um Ctrl só pra gente entender o que a gente tá fazendo, ó. Essa é a nossa marcação, tá vendo? Então, com o brush agora na cor branca, ó, agora o nosso brush na cor preta e a nossa máscara tá branca, já simplesmente vou apagar aqui só pra vocês entenderem. Depois eu vou tirar essa parte aqui de level só pra vocês entenderem o que a gente tá fazendo, tá vendo? Então, basicamente, ó, eu tô limpando essas outras demarcações, vou só aumentar um pouco mais o meu fluxo, porque eu não quero que essas outras partes aqui interfiram no meu material. Eu só quero mesmo ali a parte da escola. Então, a Anitta aqui mesmo, ó, parte da mão dela e tal, tudo isso daqui pode se manter exatamente intacto. Ó. Então agora sim, essa imagem a gente compôs sobre a outra, tá vendo? Somente com a parte da embalagem correta. Então basicamente agora o nosso processo está correto, está criado. Agora simplesmente eu vou salvar isso aqui como imagem da Anitta 1, ok? Lembrando, tá? Essa imagem gerou em 2Ks, dentro do Create, etc. Te ensina a gerar isso em 4K, te ensina outras ferramentas, é que aqui a gente está sendo mais didático e prático para que você consiga acompanhar a gente do outro lado. Agora, depois que eu gosto de fazer esse primeiro tratamento, eu faço o upscale disso daqui, que é o que eu vou fazer agora, e eu já volto para que a gente consiga, obviamente, não prolongar tanto nessa aula. Já volto, aguenta aí. Já tem aqui a nossa Anitta em 4K, cara. Olha a qualidade dessa imagem. Pô, isso aqui é loucura, velho. Olha isso daqui. Fala que isso aqui não pode ser facilmente uma fotografia feita ali em estúdio, cara. Olha isso, pô. Olha a pele, olha a garrafa aqui escrita, olha o olho, olha... Pô, isso aqui é loucura, galera. Esse passo a passo de upscale, etc., dentro do Create eu te ensino, fechou? Aqui a gente tá na aula prática da criação de uma campanha para Anitta Skull Beats. Se você não viu as primeiras aulas, volta aí, já temos aqui diversas aulas que eu soltei para vocês entenderem o passo a passo. Eu poderia simplesmente chegar aqui e começar a criar essa peça com vocês, mas de verdade, isso você encontra em diversos lugares por aí. O que eu tô te mostrando é um processo criativo, uma metodologia criativa que é isso que muda, é isso que faz você criar peças de impacto e, consequentemente, faturar mais no design, ter um portfólio interessante, atrair grandes marcas, atrair grandes agências, porque você tem um pensamento criativo. Ctrl+C, Ctrl+V, template pronto, manipular uma imagem ou outra de verdade, entre aspas, qualquer um faz. Agora, pensamento criativo é um destaque, já deixa um gatilho para você aí se especializar nisso, tá? Se você quiser fazer parte, entender o nosso processo, essa metodologia, cara, o link do Draft, do Create vai estar fixado aqui no comentário, na descrição dessa aula. Eu fico à sua disposição também para qualquer dúvida, mas bora parar de enrolar e bora agora para a parte de tratamento. Então, o que eu gosto de fazer, tá?
Basicamente, como a gente já direcionou lá atrás tudo que a gente queria em relação a tipo de angulação, tipo de iluminação, tipo de texturização, de produto, etc. Essa imagem para mim já está resolvida, cara. Eu vou fazer agora ajustes mínimos de temperatura, de coloração, para que a gente consiga trazer uma ambiência mais interessante, mas, cara, detalhes mínimos, porque tudo isso antes já foi feito por meio das referências e os prompts ajustados para chegar até esse resultado. Entendeu? Que a gente não foi jogando coisas aleatórias, a gente não foi direcionando o prompt da forma que a gente não queria. A gente já falou, a gente quer um azul neon, skull beats, então agora você consegue ver que o fundo, ó, parece realmente que é tipo um neon, alguma coisa meio camarote, carnaval, etc. Algumas iluminações de buquê, ó, que fazem sentido. A gente tem também o nosso produto que está direcionado aqui, né, no caso com a própria coloração do fundo. Então, entende, cara, a gente já foi fazendo isso desde o começo, galera. Esse é o processo, essa é a metodologia, esse é o workflow correto, para que você poupa tempo e você crie coisas de impacto, ok? Então, basicamente agora, quais são os ajustes mínimos que eu gosto de fazer, tá? Particularmente, eu gosto sempre de abrir aqui um cor e vibração. Deixa eu puxar minha câmera para cá. E aqui em cor e vibração, ó, deixa eu puxar essas propriedades para cá mais fácil. Eu gosto sempre, ó, vou mostrar pra vocês, se eu aumentar a saturação, olha como ela fica, obviamente, né, saturada, não é isso que a gente quer. Mas quando a gente aumentar a vibração, eu vou aumentar 100. Olha como ela saturou, mas consegue ver que ela não ficou, por exemplo, igual o Simpsons, ó, que ela tá tipo o Simpsons da Anitta, no 100. Então eu gosto sempre de aumentar um pouco da vibração, porque eu entendo que ela traz um pouco mais de vida, um pouco mais de contraste, mas não necessariamente satura demais. Essa é que é a grande sacada de você trabalhar com a vibração, perfeito? Depois que eu trabalho com esse tipo de coloração, eu gosto sempre de vir aqui na parte de cor seletiva, e na cor seletiva eu trabalho com a parte de neutros, eu tento ambientar um pouco melhor. Por exemplo, eu vou trazer um pouquinho mais de ciano, um pouquinho mais de azul aqui para a parte da pele da Anitta, que eu senti, ó, que ela tá muito amarelada, digamos assim, meio descontrastante com o fundo. Então, ó, só nessa ambientação simples, olha como ela se integra muito mais com o fundo, trazendo essa ambiência da coloração azul para a pele, para sombras, enfim. Então eu gosto mais desse tipo de coloração e de destaque, perfeito? Então são ajustes simples, galera, mas olha o resultado que a gente já tava para o que a gente tá criando aqui agora, beleza? Outra coisa que eu gosto de fazer é voltar aqui na cor seletiva, e aqui eu consigo mexer diretamente nos canais, tá? Então se eu, por exemplo, pegar o ciano, estourar o ciano, eu posso fazer isso ou tirar o ciano, tá vendo? Então, por exemplo, se eu quisesse que o meu fundo, se eu quisesse mexer no meu fundo para ele não ficar com essa coloração, eu simplesmente poderia fazer isso, e aí eu dou um Ctrl I na máscara, agora com o brush, por exemplo, ó, vou aumentar meu brush aqui, vou tirar um pouco da opacidade, só para vocês entenderem. Eu poderia simplesmente passar aqui ao fundo, ó, e revelar um pouco dessa coloração que eu gostei ali, que eu acho que faria sentido. Eu vou até aumentar um pouco mais o meu fluxo. Então, aí a mente fica a critério, só para vocês entenderem, esse é o poder de você trabalhar ali com a parte de níveis, camadas, etc. É assim que a gente vai trabalhando, tá? Então, basicamente, eu gosto de voltar aqui na parte de cor seletiva, na parte do ciano e tal, eu gosto de mexer só mais um contrastezinho maior, sabe? Voltar aqui para a parte dos vermelhos, ó, eu puxar um pouquinho do vermelho, puxar um pouquinho do azul. Então, eu acho que desse jeito aqui eu gosto mais, ó. Então tava com uma coloração assim, agora a gente já tá ficando mais interessante. E aí agora na parte de curvas, tá? Se você não sabe, aqui na parte de curvas você tem algumas camadas, ó, tanto verde, vermelho, azul. Então, na parte de azul, você clica nessa setinha, olha o que acontece. Se você clicar na imagem, automaticamente ele já vai sinalizar e adaptar os tons de azul. Então, se eu aumentar, olha como ele satura muito. E se eu abaixo, olha como ele dessatura. No caso, ele traz a cor amarela, que é o oposto, né, do azul. Então, obviamente, você tem que fazer isso aqui com muita cautela e muito cuidado. Então, eu gosto de pegar essa setinha, subir só um pouquinho assim. Cara, perfeito. Ó, pra mim, isso daqui já deu um destaque enorme. Ó, olha como as partes estavam um pouquinho mais amareladas, ó, e agora a gente trouxe uma ambiência azulada maior pra foto. Então, tava assim, é detalhes mínimos, galera. É mínimos, mas é isso que faz a diferença. Só pra vocês entenderem. Eu vou agrupar esses destaques que a gente fez aqui, esses contrastes. Olha como tava a nossa imagem antes, que não tava ruim, ok? A gente só tá agora melhorando. É o que eu sempre falo de você utilizar a inteligência humana com artificial. Então, olha como agora aqui tava uma coloração um pouco mais amarelada, mais amarronzada, aqui a gente já tá puxando um pouco mais pro magenta, mais pro ciano, mais pro azul. É exatamente essa que é a grande sacada. Então, ó, olha como estava a pele dela e olha agora como a pele, a própria latinha aqui, como estava mais, entre aspas, solta, agora está um pouquinho mais ambientada. E a grande sacada é que isso aqui tudo agora é um grupo, é uma camada de ajustes. Então, se eu achei que ficou demais, eu posso simplesmente diminuir a opacidade. Pronto, ele vai aplicar, mas de uma forma mais leve. Da mesma forma, se eu achar que ficou de menos, eu simplesmente duplico isso daqui. Olha como agora aumentou muito mais o meu contraste. Aí eu posso diminuir um pouco dessa opacidade. Da mesma forma, também eu posso mexer com o modo de mesclagem, tá? Eu posso trabalhar com luz, sombra, tudo por meio dessa parte aqui de configuração do nosso material. Então, tudo isso vai ficar a seu critério da sua necessidade. Então, por exemplo, eu particularmente, ó, eu gosto muito, por exemplo, assim, ó, eu gostei de tudo, só que eu acho que a latinha talvez ficou saturada demais. Então, eu vou criar um grupo aqui e agora com o brush, eu vou diminuir um pouco da nossa dureza, vou diminuir um pouco do nosso fluxo, eu vou apagar somente desse lado aqui, se o nosso brush tem que estar preto, se a nossa máscara tem que estar branca e vice-versa. Então eu vou tirar só um pouquinho aqui assim, ó. Pronto, por exemplo, ó.
Então, meio que a nossa ambientação ficou só desse lado. Desse outro lado ele não ficou tão saturado. Olha como estava mais saturado e agora está menos. Então, eu posso voltar, eu posso diminuir um pouco mais o fluxo se eu achar que ficou demais. Ó. Então, eu posso vir apagando. Por exemplo, pronto, perfeito. Então, para mim, esse aqui é uma imagem que, por exemplo, no primeiro momento, agora eu vou fazer só 2 ajustes finos e fechamos ela. Agora ela está pronta para ser a nossa imagem, no caso, como se fosse uma fotografia feita em estúdio por um fotógrafo, para ser a nossa base, o nosso KV, para todos os materiais e campanhas que nós vamos fazer os tratamentos que vai entrar após produção, ok? Nós estamos fazendo o tratamento da imagem primeiro, para que ela tenha uma imagem base, e a partir disso a gente vai começar a colocar alguns efeitos, alguns confetes, etc., para a gente montar o nosso KV, perfeito? Então, o que eu gosto de fazer aqui também, eu vou em curvas, ó, e em curvas eu dou uma estourada mesmo, não me preocupo, aí eu volto aqui na nossa camadas, dou um Ctrl I, e agora com o brush, ó, eu diminuo muito meu brush, deixo aqui uns 2, 3, beleza? E aí com o meu brush eu simplesmente venho, ó, e vou dar uma revelada, se o brush tem que estar branco, né, se a sua máscara tem que estar preta, eu dou uma revelada só mais aqui na parte da íris dela, perto do olho, assim, ó, pra gente realmente trazer um pouco mais de destaque pro olho dela, então você consegue ver que ficou até demais, então eu posso diminuir um pouco da minha opacidade aqui, por exemplo, 50, 40, de uma forma que eu acho massa, interessante ainda, e aí eu, como é um brush, eu posso voltar agora, por exemplo, clicar a ferramenta B, e aí eu posso botar o brush preto e apagar um pouquinho onde eu achei que ficou demais, então basicamente assim eu gosto mais. Agora eu faço o mesmo esquema, ó, venho em curvas, estouro isso aqui tudo de novo, volto em camadas, dou um Ctrl I, e agora com o brush bem pequenininho, ó, opacidade 2, 3, eu vou só na íris, vou revelar só a íris da Anitta, ó, só para puxar um pouquinho desse azul ali da coloração. Então você consegue ver que a gente mexe muito na característica, a ideia não é essa, tá? Então a ideia é que a gente faz aqui ajuste olhos, ó, ajustes olhos, simplesmente vou diminuir um pouco da minha opacidade, 30, 40, só pra gente dar uma acendida. Tá vendo que a gente deu uma acendida como se realmente ela estivesse olhando a latinha ali, ó, dar um destaque pro olho azul e tal, porque eu acho que assim fica muito apagada. Assim é um detalhe mínimo, mas que traz um pouco mais de ambiência, perfeito? Então, basicamente, esses são os primeiros ajustes que eu faço na minha fotografia. Eu acho que isso aqui tá praticamente pronto, simplesmente dou um Ctrl J, Ctrl E, transformo isso aqui como objeto inteligente, e aí eu coloco aqui, gosto de colocar uma alta frequência, quando a imagem pede, mas não é sempre, tá? Fica a critério muito. Eu venho aqui em filtros, outros, alta frequência, coloco de 1 a 2, quando tá marcando assim eu já coloco e simplesmente troco para sobrepor. Então basicamente aqui são os ajustes finos que nós fizemos, ó, como agora pro cabelo dela, ó, traz muito mais destaque. Se eu achei, por exemplo, agora eu achei que a pele dela ficou muito marcada, não tem problema. O que eu faço? Como ele é eu crio uma máscara, dou um brush agora, e aí eu dou um Ctrl I para inverter, e agora com o brush, que a ferramenta B na cor branca, minha máscara tá na cor preta, eu posso aumentar meu fluxo, eu posso simplesmente revelar só no cabelo essa parte de alta frequência, ó, que eu gosto mais. Estou aqui perto do sutiã dela, eu posso dar uma aumentada, aqui se eu quiser um pouco na latinha, eu posso aumentar um pouco da alta frequência, aqui no cabelo também, ó. Então, basicamente, é assim, eu só trouxe agora uns highlights para parte mesmo onde eu queria ali dos cabelos, etc. Então, basicamente, para mim, tá aqui a imagem 4K da Anitta tratada num primeiro momento, para que a gente consiga agora fazer os outros ajustes necessários. Lembrando, tá? Aqui, se você tiver alguma correção de pele, eu quero tirar essa pinta, eu quero tirar essa outra pinta, você pode ir com a ferramenta de sangria, ferramenta de carimbo, você pode fazer várias outras coisas, tá? É que nesse caso, eu acho que não faz sentido, porque, por exemplo, são detalhes mínimos, mas tudo vai depender do cliente, vai depender da sua necessidade, depender do que realmente você acha que faz sentido para sua peça. Mas só para vocês verem aqui, basicamente em poucos cliques e segundos, a gente tratou aqui toda a imagem, tiramos a própria imperfeição que a IA colocou pra gente, ó, da pele e tal. Então a gente consegue ver que, cara, a sua criatividade é o seu limite. Então basicamente a gente ajustou alguns detalhes, ó, tiramos algumas marcas, pintas, etc. E é isso, galera. Tá tratado, tá finalizado. Essa é a nossa imagem da Anitta. Agora a gente vai para a próxima aula, onde a gente vai fazer toda a parte de criação de KV e, consequentemente, os seus desdobramentos. Fechou? Bora lá! Create.